A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje iremos tratar mais uma vez de uma perspectiva escatológica, e a temática de hoje é bastante importante, pois trataremos acerca do arrebatamento e da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Quando acontecerá, quando se dará aí a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, e os dois grupos irão ao encontro do Senhor nos ares, ou um irá primeiro e depois o outro. Então hoje iremos esposar, lançar luz acerca dessa perspectiva. E leremos aí um texto bíblico em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo de número 15 até o 18, que nos diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, iremos esposar, acerca dessa temática. Então, por ocasião do arrebatamento da igreja, acontecerá aí a primeira modalidade, de ressurreição, porque a primeira modalidade abarca etapas de ressurreição. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que, por ocasião do arrebatamento, acontecerá a ressurreição daqueles que morreram na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia é bem enfática ao falar, quando nós lemos, ela diz que aqueles que morreram em Cristo, sim, ressuscitarão primeiro. Então, por ocasião do arrebatamento, os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos aí arrebatados. Agora, muitas pessoas dizem que primeiro irão aí ao encontro do Senhor nos ares, que morreram em Cristo, que serão ressuscitados por ocasião do arrebatamento. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Eu vejo a Bíblia dizendo que os dois grupos, tanto aqueles que estiverem vivos, que estão aí esperando o arrebatamento, quanto aqueles que ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, todos esses dois grupos irão ao encontro do Senhor nos ares. E dizemos que estes irão ao encontro do Senhor nos ares, porque no arrebatamento Cristo ele não pisa na terra. E Cristo só pisa na terra 7 anos depois, que é a vinda dele em poder e grande glória, que é chamado de parousia no grego, a chegada de um rei. Então, a Bíblia é bem específica ao tratar desta questão. Muitas pessoas dizem que tem um tempo, mas a Bíblia diz que tanto aqueles que ressuscitarem, quanto aqueles que estiverem vivos, irão ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, eu vou ler novamente só para enfatizar, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, ou seja, juntamente com aqueles que ressuscitaram, por ocasião do arrebatamento, a encontrar o Senhor nos ares. Os dois grupos encontrarão o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a Bíblia Sagrada ela mostra para nós que por ocasião do arrebatamento da igreja, o raptus, a palavra raptus deriva do latim, que significa arrebatado, arrancar com força ou rapidamente. Esse termo, equivale no grego a harpazo, esse termo no grego equivale a harpazo, que significa literalmente arrebatado. Então, por ocasião aí do rapto dos salvos, os que morreram em Cristo, no arrebatamento, ressuscitarão primeiro. Então, a promessa não é só para aqueles que estão vivos. Tem muitos pregadores, modesta parte, que usa diversos chavões, vai dizer, a promessa, você não vai morrer antes que a promessa se cumpra. E a Bíblia apresenta de forma diferente, porque tanto aqueles que morrem em Cristo, quanto aqueles que estão vivos,
alcançarão a promessa. Os mortos também alcançarão a promessa do arrebatamento, porque a maior promessa descrita na Bíblia é morarmos com o Senhor eternamente. Então, aqueles que morrem em Cristo, né, muitas pessoas dizem, se eu morrer em Cristo não vou aí provar, não vou ao encontro do Senhor nos ares, mas a Bíblia diz que, por ocasião do arrebatamento da igreja, os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro. E todos esses dois grupos, né, os que estiverem vivos e os ressuscitados no arrebatamento, encontrarão aí o Senhor nos ares. Então, muitas pessoas acabam aí interpretando, né, Tessalonicenses e de forma equivocada, porque devemos sim fazer uma exegese minuciosa para termos aí uma hermenêutica, né, bastante relevante. Então, a promessa não é só para aqueles que estão vivos. A promessa também cumprir-se-á, né, será cumprida na questão daqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus. E a parte imaterial, que é alma e espírito, né, será unida à parte material, que é o corpo físico, e serão aí transformados para estarem diante do Senhor, porque a Bíblia diz que carne e sangue não pode adentrar no reino dos céus e não pode estar, né, diante da presença do Senhor. Então, depois do arrebatamento, né, tanto os que ressuscitarem quanto os que estiverem vivos ao encontro do Senhor nos ares, acontecerá aí o tribunal de Cristo, a igreja galardoada, né, será galardoada pelo serviço que desempenhou aqui na terra, tanto aqueles que estiverem vivos, né, tanto aqueles que ressuscitarem nessa ocasião receberão as suas recompensas, né, e depois adentrarão aí nas atmosferas celestiais para as bodas do Cordeiro. Então é uma maravilha estarmos aí servindo ao Senhor com esta convicção. Então a promessa não é só para aqueles que estão vivos, mas também para aqueles que ressuscitarem por ocasião do arrebatamento. Então não há distinção de tempo. Primeiro que serão aí arrebatados os que morreram em Cristo, que ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, depois nós... Não, a Bíblia diz que os dois grupos irão ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Que Deus abençoe a todos, que você possa se inscrever, deixar aí o seu like e compartilhar, pois este vídeo é para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos.